Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos de volta agora para a apresentação do 8º painel. Legalidade, solidariedade e responsabilidade tributária. Presidindo a mesa de honra para este painel, temos o doutor André Dantas, doutor em Direito Tributário, Universidade de Salamanca, Espanha, 2007, Master of Law of Advanced Studies in International Taxation, University of Leiden, International Tax Center, Holanda, 2006, professor adjunto de Direito Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Vamos aplaudi-lo, senhoras e senhores. Muito obrigado. Os nossos palestrantes, Dr. Hugo de Brito Machado II, professor da UFC, doutor pela Unifor e mestre pela UFC, Visiting Research Scholar na Wirtschaftsuniversität, advogado, vamos aplaudi-lo também, obrigado. Doutora Fabiana Carsoni Fernandes, mestra em Direito Tributário pela USP, advogada. Doutor José Eduardo Soares de Mello, professor emérito da Faculdade Brasileira de Tributação, ex-professor da PUC São Paulo, livre docente e doutor pela PUC São Paulo, visiting scholar da UC Berkeley, Califórnia. E o doutor Roberto Quiroga Mosqueira, professor da USP, PUC São Paulo e FGV, doutor e mestre pela PUC São Paulo, advogado. Por gentileza, doutor André Dantas. Obrigado. Boa tarde a todos. Prazer imenso estar de volta a esse salão nobre maravilhoso e já agradecer esse honroso convite à direção do evento, em especial na pessoa do presidente do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, doutor Ricardo Mariz de Oliveira, saudar os colegas professores da Faculdade de Direito Largo São Francisco, Faculdade Irmã da Faculdade de Direito do Recife, na pessoa do professor Luiz Eduardo Chueire, cumprimentar aos meus amigos de painel, que a gente vai discutir dentro do tema amplo de desafios do sistema tributário, igualdade, legalidade e repartição de encargos, um aspecto extremamente relevante que é um tema antigo, mas sempre contemporâneo, questão da responsabilidade e da solidariedade no mundo tributário. Institutos jurídicos distintos, capitulados em artigos distintos, em seções distintas do Código Tributário Nacional, mas que, por diversas vezes, eles têm uma linha tênue, na minha maneira de ver, às vezes equivocada, e são instrumentos que, às vezes, se confundem. Por muita coincidência, recentemente, no âmbito da Faculdade de Direito do Recife, finalizamos uma pesquisa científica em projeto PIBIC, com alunos da graduação, e que fizemos um levantamento, digamos assim, dos últimos 10 anos, de como os tribunais regionais federais se inclinam através de critérios para poder observar, dentro da responsabilidade tributária de grupos de empresas, grupos econômicos de fato, como atribuir responsabilidade tributária nesse tema que é um tema extremamente atual. Grupos econômicos, né, as empresas que podem e como vão se responsabilizar. E o interessante é que, nos 5 tribunais regionais federais, nós não conseguimos observar que existe critério padrão, que exista uniformidade. E o interessante é isso, que, a depender de onde esteja aquela causa sendo resolvida, a gente pode ter um tipo de decisão diferente, considerando os 5 tribunais. Então, para introduzir o tema, dentro dessa linha teórica, eu vou chamar o nosso amigo Hugo de Brito Machado II, e de comum acordo com os demais membros da mesa, nós resolvemos dedicar esse painel de uma maneira muito singela
a um professor queridíssimo, que foi meu professor também, o professor Hugo de Brito Machado, pai. Hugo, com você a palavra. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria vou falar por aqui também, como alguns falaram, como disse a professora Marta Leão, eu também não tenho como o professor Flávio Neto o dom do TED Talk, mas eu acho que depois do almoço é adequado para dar um pouco mais de ênfase, já que eu não tenho a energia e o vigor do professor Hugo pai, que nesses momentos o professor Valdir colocava para falar nos eventos da dialética depois do almoço, para acordar do sono que às vezes chega nessa hora. Eu queria cumprimentar primeiro os membros da mesa, os meus colegas, iniciando pelo professor André Dantas, a professora Fabiana Cassoni, o professor Quiroga, o professor José Eduardo Soares de Mello. Queria cumprimentar todos os que fazem este evento e agradecer pelo fato de me terem convidado para participar dele. Queria fazê-lo na pessoa do professor Ricardo Maris de Oliveira. E também, eu sei que um evento dessa magnitude não pode ser realizado sem a cooperação de várias pessoas. Eu não posso nominá-las todas, mas eu queria agradecer também a todos pela iniciativa e pelo convite que foi dirigido a mim. E também à Universidade de São Paulo, queria agradecer e cumprimentar na pessoa dos professores titulares de tributário, o professor Luiz Eduardo Chueiro e o professor Humberto Ávila, porque também é nossa anfitriã, junto com o IBDT. O IBDT, inclusive, eu queria também fazer outro registro, que é o fato de que este evento tem se mostrado muito plural. Não só plural nas escolas, de onde provém os professores que vêm falar aqui, mas plural também nas mesas em relação ao gênero. E isso está dando uma oportunidade, nos está dando uma oportunidade, mais uma oportunidade, de aprender o quanto nós perdemos, todos, quando as mulheres não têm o espaço que lhes é devido. E o quanto nós ganhamos quando elas participam das mesas. E isso foi regra em todas, não será exceção nesta, e será regra em todas as outras também. Eu também queria deixar esse registro aqui. Nos eventos passados, nós tínhamos, muitas vezes, a professora Misabel como uma presença feminina, às vezes a professora Ione Dolácio, a professora Lúcia Vale Figueiredo, mas eram sempre muito poucas as mulheres que participavam, e eu também queria registrar esse aspecto. Com relação ao tema da responsabilidade tributária, como disse o professor André Dantas, nós combinamos antes, todos os membros da mesa foram dizendo sobre o que queriam falar, e eu terminei decidindo falar sobre aspectos gerais que vão servir a todos, se eles concordarem, e também se eles discordarem, para dizerem nesse ponto por que discordam. É outro ponto no qual o IBDT se destaca pelo fato de seus membros, seus integrantes, seus dirigentes, não veem a divergência como motivo de perda da amizade, muito pelo contrário. E nós temos que sempre lembrar que são as divergências que nos impelem para nos aperfeiçoarmos e para reforçarmos as nossas crenças, se elas estiverem corretas, ou para que as corrijamos, se elas estiverem erradas. E aí isso vai dar a eles a oportunidade de fazer isso em relação a essas premissas, que parte desse tempo eles não vão precisar usar para traçá-las. Mas eu queria dizer também que eu estava com a palestra já toda mais ou menos preparada, a palestra não, essa conversa, essa fala toda mais ou menos preparada, quando ontem à noite me ocorreu, depois do jantar, do evento, de perguntar para o ChatGPT, ou ChatGPT, dependendo de como se queira pronunciar a sigla, o que ele achava do assunto. Eu tenho feito isso com os meus alunos, quando eu faço uma pergunta, que eles me trazem respostas mecânicas, que eles encontram no Google, e eu pergunto, mas e por que assim? Ah, professor, sei não, estava no Google, eu vi isso aqui, tinha um site lá que dizia. E aí eu pergunto na frente deles, para o ChatGPT, e não raro o ChatGPT dá uma resposta melhor do que a deles. E aí eu digo, olha, se vocês souberem uma resposta decorada, sem saber para que ela serve, e sem saber criticá-la, vocês já perderam o emprego, não precisa nem terminar a faculdade. O ChatGPT já está fazendo melhor. E aí eu fiz isso hoje. Perguntei, é lícito responsabilizar os marketplaces, que é o tema de uma das falas de hoje, pelas dívidas tributárias daqueles que utilizam a plataforma? E o ChatGPT começou com a seguinte resposta, sim,
com fundamento no artigo 124, inciso 1 do Código Tributário Nacional, essa responsabilidade é possível, e ele deu uma resposta impressionantemente coerente. A meu ver, errada, mas coerente. Não só ele compreendeu a pergunta, como ele fez uma resposta incrivelmente bem escrita, do ponto de vista da língua portuguesa. Mas e aí eu perguntei, em seguida, mas o artigo 124, ele não trata, na verdade, de como pessoas que já são responsáveis, que já são devedores, podem ser chamados a responder, no caso das suas hipóteses, solidariamente, em vez de cuidar de atribuição da responsabilidade a quem não a tem ainda? E aí ele automaticamente, imediatamente responde, me desculpe, minha resposta estava equivocada. Realmente, o artigo 124, inciso 1 do CTN, não trata de imputação de responsabilidade, trata de atribuição de tipo de responsabilidade a quem já a possui, quem já é sujeito passivo. Na verdade, a responsabilidade tributária dos marketplaces pode ser fundada no artigo 128-A do Código Tributário Nacional, que nele foi inserido pela Lei Complementar 157 de 2016. E eu confesso que eu fiquei impactado com aquela resposta. Artigo 128-A? Será que eu não estou preparando minhas aulas direito? Eu não tinha visto esse artigo. E aí eu perguntei de novo. Mas eu consultei o Código Tributário Nacional que está em vigor hoje, e ele não tem um artigo 128-A. E a Lei 157 cuida de ISS. Atualizou a... O professor Zé Eduardo, que é autoridade no assunto, pode me corrigir, mas, salvo engano, salvo melhor juízo, a Lei 157 atualizou a 116 em alguns pontos. E aí, de novo, ele disse, me desculpe, minha resposta anterior estava errada. De fato, a responsabilidade tributária dos marketplaces é um tema polêmico. Há quem a defenda com fundamento no artigo 124, ele já não dizia mais que era ele. Há quem a defenda com fundamento no artigo 124. É melhor você procurar um especialista. E aí encerrou a resposta dessa forma. Eu não estou brincando, eu tenho os prints aqui, como foi ontem à noite, de ontem para hoje, eu não tive tempo de fazer slides que os colocassem para que vocês pudessem conferir, mas ele realmente respondeu assim. Isso nos coloca o seguinte questionamento. Antes de nós entrarmos especificamente no tema, eu já consumi quase metade do meu tempo, mas é importante destacar isso. A inteligência artificial é muito hábil, e o ChatGPT, ele é incrivelmente hábil, e é impressionante a sua habilidade em compreender a linguagem natural e fornecer respostas. Mas ela não sabe ainda, e talvez demore muito, se esse dia um dia chegar, ela não sabe ainda fazer perguntas. As perguntas são muito mais importantes do que as respostas que nós damos para elas. Os filósofos pré-socráticos, eles deram a algumas perguntas, respostas que hoje elas nos parecem tolas. Mas até hoje eles são referidos e reverenciados porque eles fizeram as perguntas, que até hoje nós tentamos responder, melhorando as respostas que eles deram, mas sempre partindo delas. Então, são perguntas que nos permitem saber as melhores respostas, primeiro elas precisam ser feitas, e saber se são mesmo as melhores respostas depende de novas perguntas, como as que eu fiz para o ChatGPT, e que ele não tem como fazer, e é o que eu tenho tentado dizer para os meus alunos de graduação. Desenvolvam um senso crítico e saibam fazer perguntas, senão vocês vão ser substituídos, ou pior, enganados pelo ChatGPT, que vai falar de um artigo 128-A do CTN, e vocês vão acreditar. Eu tenho um amigo que é juiz eleitoral, e ele foi fazer um voto, e pediu para o ChatGPT falar dos casos de perda de mandato por abuso do poder econômico que tinham sido julgados pelo TSE. E o ChatGPT indicou vários. Deu o número dos processos, o nome dos prefeitos, as cidades. E ele saiu conferindo, os prefeitos existiam, as cidades também, mas era tudo mentira, os casos não existiam. E ele disse que depois de perder um dia inteiro conferindo, não sabia se ficava espantado com a mentira ou com a perda de tempo dele de tentar descobrir e depois ver que era tudo invenção da plataforma. Mas, especificamente, quanto à responsabilidade. Nós estamos falando, e para criticar a resposta que o ChatGPT deu, nós estamos falando de sujeição passiva. O devedor tributário pode ser o contribuinte,
quando tem relação pessoal e direta com o fato gerador, e ele pode ser o responsável, que é aquele que, sem ser contribuinte, portanto, sem ter essa relação pessoal e direta, não é ele quem pratica o fato gerador. Se o fato gerador é um verbo, ele não é um sujeito da ação ou da oração, mas ele tem alguma relação com isso e é por lei expressamente indicado como devedor. E aí isso nos remete à resposta do artigo 124. O artigo 124, como diz a professora Misabel Abreu Machado Derzi, nas notas de atualização ao livro do Baleeiro, Direito Tributário Brasileiro, ela explica que o artigo 124, ele trata de hipóteses nas quais quem é sujeito passivo, por ser contribuinte ou por ser responsável, responderá solidariamente. Mas o artigo 124 não trata de quem não é sujeito passivo e, naquelas hipóteses, passaria a ser. Esse é um ponto importante. E aí nós podemos dividir os requisitos para alguém ser responsável tributário em requisitos formais e materiais. O primeiro requisito formal necessário é que exista uma lei. E esse tema foi muito bem tratado por todos os painéis anteriores. O professor Humberto Ávila tem não só um, mas vários livros excepcionais tratando da importância da legalidade e do respeito aos significados mínimos que os conceitos que a lei utiliza e que a Constituição utiliza possuem. E isso se aplica também aqui. O professor Luiz Eduardo Chueire participa com outros autores de um livro sobre a legalidade tributária e alguns julgados do STF que a têm relativizado, é um eufemismo, em relação a alíquotas, por exemplo, mas também em relação ao sujeito passivo, o artigo 150, inciso 1, e o artigo 146, que remete à lei complementar, que no artigo 97 do CTN esclarece isso, o sujeito passivo tem que constar da lei. E nós temos um precedente, inclusive, quando é um responsável tributário, seja solidário ou, nos casos, que por comprarem de produtores rurais eram responsáveis tributários pela contribuição. E o Supremo disse, olha, mas a lei que recriou validamente não recriou a hipótese de sujeição passiva dessas empresas. Então, elas não respondem, por falta de lei. Mas, além de lei, é preciso que esta lei estabeleça a responsabilidade de quem tenha uma mínima relação com o fato gerador, ou uma mínima vinculação com o fato gerador. Não é possível colher alguém aleatório para ser responsável tributário. No caso dos marketplaces, será que eles possuem essa vinculação? Eu perguntei também, professor Quiroga, sobre a responsabilidade dos fundos de investimento. Nesse caso, ele acertou. Foi uma resposta meio vaga, mas dos gestores de fundos de investimentos. E ele disse que os gestores, em tese, não respondem, porque são entidades autônomas, os fundos e aqueles que os gerem são pessoas diferentes, mas que se eles agirem com desídia, com fraude, eles podem responder. Que seria mais ou menos as hipóteses do artigo 134 e do 135 do CTN, que aludem a administradores de bens de terceiros. Então, pode ser o caso. Mas sempre tem que haver essa vinculação. O terceiro tem que ter algum contato com o contribuinte para ser responsável. Esse contato pode ser, como o professor Chueire diz no seu curso, no seu manual de direito tributário, pode ser um contato anterior, posterior ao pagamento. Ele primeiro paga e depois ele pode reter. Primeiro ele obriga o contribuinte a pagar e, se não o fizer, depois ele vai ter que pagar. Mas, em algum momento, ele tem que ter um contato com o contribuinte na prática do fato gerador para que possa ser responsabilizado. O STJ tem um precedente interessante, que ele afirma não serem as empresas de cartão de crédito passíveis de responsabilização pelo imposto devido por aqueles que recebem os pagamentos por meio do cartão de crédito. Então, não é porque eu usei o Mastercard ou Visa para pagar um restaurante que a empresa de cartão de crédito vai ser obrigada a reter o ICMS, no caso do restaurante, daquela operação, porque não haveria vinculação. O que se diz é que, como quem pratica o fato gerador é que revela a capacidade contributiva, essa pessoa tem que ser colhida, no final das contas, para pagar o tributo, ainda que indiretamente por meio do responsável. E aí se pode colocar o problema, mas a empresa de cartão de crédito não tem até mais capacidade contributiva, no caso? Pode ser o caso dos marketplaces também? Sim, mas não é só por uma questão de capacidade contributiva, que estaria sendo revelada naquele fato, e é ele que tem que ser colhido.
Isso nos remete a outro ponto. É uma questão de respeito à regra de competência. Se nós alterarmos arbitrariamente o sujeito passivo, nós estamos alterando arbitrariamente o próprio tributo que está sendo criado. Se os moradores de uma rua, do lado direito da rua ou do lado par, se eles forem responsáveis tributários pelo IPTU devido por aqueles que moram no lado ímpar, com o qual eles não têm nenhuma vinculação, com cujo fato geradores não têm nenhuma vinculação, nós estaremos criando um tributo sobre ser vizinho de quem tem um imóvel, e não um tributo sobre ter um imóvel. Então, é essa questão que precisa ser lembrada quando nós tratamos de leis que atribuem responsabilidade tributária e dessa necessidade de vinculação. Tem, por último, para que eu possa ficar dentro do tempo, uma questão de praticabilidade. Se diz que a responsabilidade é uma decorrência do princípio da praticabilidade. Nós precisamos lembrar que o princípio da praticabilidade, ele indica a necessidade de se recorrerem a soluções que tornem viável a aplicação da regra de competência, a aplicação da regra tributária, da lei tributária. Então, a praticabilidade não pode ser invocada para que se subverta a regra que ela estaria destinada a tornar, o princípio, estaria destinado a tornar prático. E por último, e agora por último mesmo, temos o caso, professor Zé Eduardo, do responsável, no caso, o substituído, que termina sendo cobrado de novo pelo tributo que foi retido pelo substituto, e o substituto não pagou, no caso de inadimplência do substituto, se é possível cobrar do substituído. E também em painéis anteriores se falou muito aqui de coerência. Nesse caso, é preciso ter coerência. Se o poder público elege alguém como substituto tributário e diz ao substituído que ele vai sofrer uma retenção feita por esse substituto, que é o tributo, inclusive quando o substituto não paga esse tributo, se diz que ele incorre em apropriação e se quer prender esse substituto, então não é lícito cobrar-se do substituído porque o substituto não fez o recolhimento. É como você pedir uma comida em domicílio, pagar diretamente para o entregador, que foi enviado pelo restaurante, e ressalvado o caso de golpe, mas se o entregador realmente foi enviado pelo restaurante, depois o entregador não fez o pagamento ao restaurante, é um problema do restaurante que escolheu aquele entregador e não da pessoa que pagou pela comida que recebeu. Talvez nós pudéssemos ressalvar apenas a situação em que o responsável por substituição, o substituído, entra com ação, o substituído, perdão, ele entra com ação e pede uma tutela provisória que impeça o substituto de fazer a retenção. Nesse caso, talvez se possa questionar de o substituído ser responsável depois, ou ter que pagar depois esse tributo. Nas outras hipóteses, só de mero inadimplemento do substituto, não seria o caso. E é aqui, eu já nos últimos segundos, mais uma vez, agradeço a oportunidade, encerro essa apresentação e reitero a vocês, atissem o senso crítico e a curiosidade e as perguntas, porque são elas que nos fazem humanos. Muito obrigado. Parabéns, professor Hugo, pela palestra. E vamos, sem mais delongas, passar para a segunda do painel, convidando a doutora Fabiana Carsoni para falar de responsabilidade nos mercados de marketplace. Olá, boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui. Eu queria fazer 3 homenagens. A primeira ao professor Hugo Pai, que é professor de todos nós. A segunda ao meu pai, que está aqui, mas eu não vou apontar onde, senão ele vai ficar vermelho, porque ele é tímido. E a terceira ao meu pai do direito tributário, que está aqui, bem aqui, todos conseguem ver, todos sabem quem é. Está bravo já, porque eu estou dizendo isso, mas eu devo a ele, e ao meu pai, que está sentado aqui também,
essa oportunidade de estar aqui hoje falando para vocês sobre responsabilidade tributária. Então, agradeço a todos esses pais, professores, pais biológicos e pais tributários. Obrigada. Queria também parabenizar e agradecer a todos os coordenadores e principalmente aos assistentes que trabalharam arduamente para que isso acontecesse e a Secretaria do IBDT que também trabalhou arduamente para que o congresso acontecesse. Obrigada a todos vocês. Bom, vamos lá. Eu vou falar sobre responsabilidade tributária dos marketplaces. É bom falar depois do professor Hugo, porque ele já antecipou muito das premissas em que se baseia o meu tema. Tocou um pouquinho na questão dos marketplaces. Então, ele facilitou em muito a minha fala. E para explicar, para contextualizar para vocês sobre o que eu vou falar, eu quero dizer para vocês que na semana passada eu conversava com o nosso presidente, nosso querido André Dantas, e nós falávamos sobre a responsabilidade tributária dos marketplaces, e ele mostrou para mim isso daqui, que agora está na minha mão, que se chama calimba. E ele estava dizendo para mim que comprou uma calimba que veio da China, e ele me contou que recebeu uma notificação para recolhimento de ICMS. Isso é sobre ICMS que nós vamos falar. Ele tentou me ensinar virtualmente e hoje presencialmente como que se toca uma calimba. Acho que depois ele pode melhorar esse som, mas eu tentei aqui. O fato é que a calimba saiu da China, chegou ao Brasil. E será que é tributável? Se for tributável, a quem compete o recolhimento desse tributo? É possível atribuir responsabilidade tributária? Bom, o mundo, nas palavras da professora Isabel Derzi de ontem, a economia está mundializada, como ela mesma falou, a economia está globalizada. Isso é relevantíssimo quando falamos em tributação da renda e em tributação do consumo também. É por isso que o mundo tem voltado a atenção à tributação da renda e do consumo, mas é sobre o consumo que eu vou falar hoje. Pego aqui um retrato, um desenho feito em um estudo da OCDE sobre as chamadas plataformas digitais. Eu vou usar essa expressão, vou usar a expressão interfaces digitais, assim como vou usar a palavra marketplace. Há uma definição para tudo isso? Não, não há uma definição técnica. São múltiplas as possibilidades dessas interfaces eletrônicas. Mas o que é importante todos nós entendermos? A plataforma é aquele triângulo que fica ali no meio entre o fornecedor e o consumidor. E ali embaixo tem a autoridade fiscal, e a autoridade fiscal está interessada em que o tributo que recai sobre o consumo seja recolhido. E nós temos que considerar que, por conta dessa mundialização da economia, por conta dessa digitalização da economia, o consumo aumentou consideravelmente. Nesse mesmo estudo, a OCDE aponta que, em 2020, há uma estimativa de que, nessa economia digital, nessa economia via interfaces eletrônicas, mais de 2 bilhões de consumidores, não estou aqui falando de valores, mais de 2 bilhões de consumidores tenham feito transações por meio desses veículos. Daí por quê? Evidentemente, esse é um problema de todos nós, esse é um problema do mundo, né? Então, não é um problema só brasileiro, é um problema para o qual todos estão centrando as suas energias, todos estão centrando os seus esforços. De modo que esse consumo seja capturado pelo tributo sobre o valor adicionado, pelo nosso ICMS aqui, no caso, no Brasil. O que esses estudos, e principalmente os estudos da OCDE, são vários, mas eu quero fazer referência a 2, que explicam o que são esses negócios em plataformas digitais e que trazem recomendações em matéria de tributação e consumo. O que eles dizem sobre essas interfaces, sobre esses veículos? Esses veículos, eles viabilizam as transações, eles permitem ou eles facilitam que as partes se conectam. E há múltiplas formas dessa conexão, não há uma única forma. Há tanto uma forma mais simples, como um mero anúncio do produto que está sendo comercializado e um redirecionamento do consumidor para o site do próprio vendedor,
sem uma interferência tão grande da plataforma no negócio, assim como há transações em que a plataforma é a gigante da operação, ela detém todo o controle, toda a informação da transação. Mas o que é importante do ponto de vista desses estudos da OCDE? A plataforma, em maior ou menor medida, ela tem acesso a uma informação que, para a autoridade fiscal, é relevantíssima. Então, a plataforma tem um dever de contribuir com o fisco. Mas como é que ela vai contribuir com o fisco? Bom, são várias as formas pelas quais ela pode contribuir. E a OCDE elenca 5 formas. A primeira, claro, atribuir responsabilidade tributária à plataforma de modo exclusivo, pelo recolhimento do imposto, que compete a quem? Que compete ao fornecedor. Independentemente de ter ou não responsabilidade, compartilhamento de informação, porque, claro, a conexão que ela tem com o fato, com a transação e com as partes é grande, ou minimamente interessante o suficiente para que o fisco tenha acesso a dados que, para ele, fisco, num procedimento de fiscalização, são relevantíssimos. Terceiro, pode não ser atribuída a responsabilidade tributária, mas tem que haver diálogo entre fisco e marketplaces, e mais, diálogo entre marketplaces e seus fornecedores, de modo que essas entidades estimulem os fornecedores a cumprir a legislação tributária. O marketplace age ensinando o fornecedor a cumprir a legislação tributária. Acordos de cooperação, compliance cooperativo entre marketplace e fisco. E, por fim, uma atuação de modo voluntário, em que o marketplace aparece recolhendo o tributo alheio, recolhendo o tributo do fornecedor, mas em nome do fornecedor, não em nome do marketplace. Não há propriamente aqui uma responsabilidade tributária. Então, são 5 as possíveis formas que a OCDE elenca como recomendações para que as administrações tributárias do mundo centrem suas atenções e então, aprimorem suas leis internas de modo a atribuir mais responsabilidade, seja uma responsabilidade em relação ao de implemento do tributo, sejam atribuições, deveres instrumentais, deveres de colaboração, de compartilhamento de informação. Bom, a União Europeia, já nessa direção, institui responsabilidade tributária. Tem uma diretiva tratando de responsabilidade tributária. E essa diretiva, ela está em linha com as recomendações da OCDE sobre atribuição, por leis internas de cada país, de responsabilidade tributária. São 2 as recomendações que constam dessas diretivas da União Europeia sobre o que é necessário para que haja atribuição da responsabilidade tributária. Deve haver acesso a informações suficientes e precisas sobre a transação e sobre as partes envolvidas, porque, afinal, o marketplace tem que ter condições de calcular e recolher o tributo que é devido em nome dele. O marketplace tem que ser capaz de recolher o tributo. E, para ser capaz, além de ter acesso à informação, ele precisa exercer funções essenciais. Que funções são essas? Basicamente, ele tem que ter controle dessa transação. Ele tem que controlar preço, ele tem que controlar pagamento, ele tem que controlar a entrega. Então, ele tem algum controle sobre o fornecedor, ele tem controle, eventualmente, sobre o transportador. Ele pode ter algum controle na própria formação, determinação do preço. Ele tem que ter um envolvimento na autorização e processamento do pagamento. E alguma conexão com os arranjos de pagamento quando ele pagar uma empresa, ele contratar uma empresa de arranjo de pagamento. Ele tem que ter acesso ao recurso. Eu não posso colocar qualquer um na posição de responsável tributário. Ele precisa ter acesso ao recurso. Ele tem que poder acompanhar o pedido e se envolver na entrega do produto, inclusive, se for o caso, influenciando as respectivas condições. Senhores, o que a OCDE fala? Que o marketplace tem que ter uma conexão com a transação. Qualquer conexão? Não, uma conexão que eu vou chamar aqui de substancial, uma conexão intensa. Se ele não tem essa conexão, ele pode colaborar com o fisco, mas ele pode colaborar de outras formas, entregando informação, fazendo compliance cooperativo
e outras formas de colaboração, mas não ser um colaborador enquanto responsável tributário, e não ser sujeito passivo. Bom, e como é que essas recomendações se compatibilizam ou não aqui no nosso ordenamento, né? Agora, vou dedicar minha atenção a isso. Todos sabem, já foi mencionado aqui pelo professor Hugo, responsabilidade tributária é um tema que tem que ser tratado por lei complementar, por força do artigo 146 da Constituição, e é tratado por lei complementar, e por leis complementares, especificamente em matéria de ICMS, a Lei Complementar 87, tem um dispositivo que diz que a lei pode atribuir responsabilidade a terceiro por atos ou omissões daqueles que concorrerem para o não recolhimento do tributo. Que terceiro é esse? Qualquer terceiro? O professor Hugo já disse que não, já antecipou. É o terceiro que tenha um vínculo com o fato gerador. Qualquer vínculo? Não, esse vínculo tem que ser intenso. Antes de falar da intensidade desse vínculo, eu vou me permitir aqui fazer referência ao 124, já foi tratado pelo professor Hugo. 124 não é norma de responsabilidade tributária, o 124 é norma de solidariedade. Então, cuidado quando nós, às vezes, vemos referências a interesse comum, interesse econômico, então, pode atribuir responsabilidade tributária. Não, a responsabilidade tributária é sujeição passiva, ela nasce antes, a solidariedade tem que vir depois, ou concomitantemente, mas eu preciso de uma norma de atribuição de responsabilidade tributária. E isso é fundamental, porque nós temos regras específicas de responsabilidade tributária que trazem limites, quadrantes, para que o legislador obedeça e, se for o caso, dentro desses quadrantes, institua a responsabilidade tributária. Então, o 124 não funciona sozinho. Eu preciso sempre de uma norma de atribuição de sujeição passiva que observe os limites mínimos do CTN. Isso quem fala é o Supremo Tribunal Federal. Cito aqui 3 julgados, e os 2 últimos em ADINs super recentes, relevantíssimos, em que se reconhece que o 124 não atua sozinho, é necessária a observância do 128 e das demais normas de responsabilidade do CTN. Fugindo disso, a lei estadual, a lei de atribuição de responsabilidade em matéria de ICMS, que eram os casos dessas ADIs, são inconstitucionais. Pois bem, mas o que é esse vínculo com o fato gerador? A resposta foi dada também pelo STF, nesse mesmo recurso extraordinário ao qual eu me referi. O vínculo é um vínculo tal que permita a esse terceiro que ele consiga adimplir o tributo sem sacrifício do seu próprio patrimônio. Então, é por isso que é comum que a legislação preveja, por exemplo, mecanismos de retenção. O mecanismo de retenção é comum na legislação do imposto de renda. A fonte pagadora tem o direito de promover retenção. Mas só pode haver responsabilidade quando há possibilidade de retenção, e quando há uma possibilidade dele se ressarcir, esse terceiro se ressarcir, também pode haver uma responsabilidade tributária, mas desde que esse ressarcimento seja ágil, seja eficaz, porque senão ocorre comprometimento do patrimônio pessoal do terceiro. É só isso? É só esse o vínculo? Não, o vínculo é mais, é um vínculo que permita ao responsável cumprir o seu dever de colaborar com o fisco. E colaborar com o fisco nunca com excesso, nunca o fisco impondo obrigações excessivas, onerosas, desnecessárias, ineficazes, ou de impossível ou de difícil cumprimento. Isso tudo decorre desse vínculo do 128 do CTN. O STJ também fala isso quando analisa o tema da responsabilidade do vendedor pelo pagamento do ICMS, quando o comprador depois é declarado inidôneo. O STJ declara, por sua primeira sessão, que o fisco tem dever de fiscalizar. O dever de fiscalizar não é do terceiro. Esse dever é do fisco. E não cabe ao terceiro atribuir a prática de irregularidade a outras pessoas. Se alguém praticou irregularidade, essa regularidade tem que ser checada pelo fisco e não pelo terceiro que age de boa-fé. Isso também decorre não só do 128 do CTN, desse vínculo, mas do 145 da Constituição, que quando trata da graduação dos impostos segundo a capacidade contributiva, diz que o fisco pode identificar
criar meios de identificar, criar meios para fiscalizar o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas que são capturadas pela tributação. Mas quando o fisco instituir esses deveres, quando o fisco quiser criar mecanismos para promover essa fiscalização, ele deve respeitar direitos individuais e fazer isso nos termos da lei. Então, vejam, senhores, há limite. O dever de colaboração se submete a limites, se submete a direitos fundamentais, a princípios constitucionais, a valores constitucionais. E se submete, inclusive, à razoabilidade e à proporcionalidade. Bom, no Brasil temos normas de responsabilidade tributária dos marketplaces, temos algumas, de 3 categorias. Responsabilidade tributária, sem que haja qualquer irregularidade por parte do marketplace. Responsabilidade tributária, quando o fornecedor não emite documento fiscal, recai o dever de recolher o imposto sobre o marketplace, ou então responsabilidade tributária pelo não compartilhamento de informações. Vou citar aqui o caso da Paraíba, para que todos vejam a redação do dispositivo, em que ele coloca na posição de responsável tributário aquele que faz intermediação e que tem responsabilidade pelo recebimento e repasse do pagamento. Então, vejam, o legislador aqui teve um cuidado de colocar como responsável tributário aquele que tem acesso aos recursos. Porque aquele que tem acesso aos recursos, ele pode fazer retenção, ele pode se ressarcir de modo eficaz, como requer o 128. Rio de Janeiro tenta fazer algo semelhante. É aquele intermediador que oferta, capta cliente ou vende. E ele faz uma operacionalização da transação financeira e acompanha o pedido, ou seja, ele parece ter algum controle sobre a transação, inclusive financeiro. Esse dispositivo foi recentemente julgado constitucional pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ceará, Bahia e Mato Grosso, diferentemente, tem uma norma bastante ampla. Meros arranjos de pagamento ou meros intermediadores que desenvolvam atividades de marketplace podem ser responsáveis tributários. Quem desenvolve atividade de marketplace? O que significa isso? Marketplace, como eu falei, pode ser um site que faz propaganda. Que não sabe nada da transação, se aconteceu, se não aconteceu. Marketplace pode ser alguém que te redireciona para um outro site e que não sabe se a transação aconteceu ou não aconteceu. Vejam a amplitude e a vagueza da expressão adotada por essas leis. Então, senhores, há marketplaces que não sabem, não têm controle sobre a relação consumidor e fornecedor, não têm acesso aos recursos financeiros, não interferem nem ditam políticas de preço. As nossas normas, então, não consideram que alguns marketplaces não têm controle sobre as transações. E se eles não têm controle, eles não têm o que a gente pode chamar de informação de qualidade. É preciso ter informação de qualidade para ser colocado na posição de responsável tributário e também para colocar na posição de colaborador do fisco, para compartilhar informação. Então, veja, às vezes eles não têm informação suficiente, clara e precisa sobre a emissão de documento fiscal, informação clara, suficiente e precisa sobre se aquele que vende é contribuinte, porque aquele que vende a calimba, ele pode ser uma pessoa física, e a pessoa física nem sempre é contribuinte do ICMS. Ela só vai ser se ela fizer isso com habitualidade ou em volume, com intuito comercial. O marketplace vai ter a responsabilidade de qualificar se aquela pessoa física é contribuinte do imposto ou não? E se esse contribuinte do ICMS, ele é contribuinte, mas ele está sujeito ao simples, regime de alíquotas fixas, e cujo produto da arrecadação é partilhado conforme a receita bruta dessa empresa? E se ele é sujeito ao simples, mas ele faturou mais de 3 milhões e 600 ano e ele sai do regime de alíquotas fixas e vai para o regime normal de pagamento do ICMS? O marketplace sabe isso? Isso não é quebra de sigilo? Obrigar o marketplace a saber, a pedir, eu obrigo você, fornecedor, que me entregue o seu faturamento, eu quero saber porque eu preciso recolher. Eu acho que não estamos prontos. Eu acho que a nossa legislação não está madura. Não quero dizer com isso que o marketplace não tenha responsabilidade. Acho que o marketplace
devem ser instituídos deveres, especialmente dever de compartilhamento de informação, eventualmente multa pelo descumprimento de dever de compartilhar informação. Eles estão conectados às operações, eles têm informação ainda que mínima. Mas o que a gente não pode esquecer é que o marketplace não é fiscal da lei. O marketplace não tem poder de polícia, esse poder é do fisco. E a gente não pode esquecer que excesso de generalização, como cometem aquelas leis do Ceará, da Bahia, do Mato Grosso, causam situações de falta de vínculo com o fato gerador e situações de difícil ou impossível cumprimento, que é a legislação, que a Constituição não tolera. Obrigada. Parabéns à doutora Fabiana pela brilhante palestra. E vamos chamar agora o doutor José Eduardo Soares de Mello para proferir a sua palestra. Boa tarde a todos. Para mim é motivo de uma grande honra, satisfação e alegria voltar aqui a São Francisco, onde eu fiz o meu curso de bacharelado há um pouco menos tempo do que o Ricardo, né, Ricardo? Quando eu falo quando nós nos conhecemos, isso tem quase 60 anos, ele fala baixo, né? E também fico muito feliz, porque eu estou vendo aqui, entre ilustres amigos, Ochoere e Humberto. Há cerca de 10 ou 12 anos atrás, eu estava sentado aí e os dois defendendo a titularidade, com grande brilhantismo. O Ávila ainda teve que batalhar um pouco para vir a São Francisco. Eu me lembro um dia, encontrando ele no corredor, em que anularam, quer dizer, o concurso foi mantido, brilhante, e ele usou a seguinte expressão: ainda não caiu a ficha, né? Então, fico muito feliz, quero também cumprimentar, pena que o tempo está passando, se fosse o Edivaldo Brito, diria que não correu o tempo ainda, né? Então, quero cumprimentar a Bresa também, os brilhantes amigos, também fazer uma grande homenagem ao nosso querido Hugo de Brito Machado, também que eu conheci há muito tempo e tive a oportunidade de conviver. Eu aqui, nessa tarde, eu sempre fico preocupado num congresso de saber o que o público quer ouvir, né? Alguns estão aqui pela primeira vez, outros conhecem a matéria e outros vêm para saber se o que estamos falando é coerente ou não. O tema que me foi proposto, Geraldo Ataliba não ia gostar muito, porque fala do regulamento do ICMS. Ele já iria embora, vai dizer, não vou falar, regulamento não existe. Não, mas o regulamento é muito importante. É o tema da responsabilidade tributária do substituído na falta de pagamento pelo substituto. E se refere aqui a um artigo do regulamento do ICMS, que não tem basicamente um amparo na Lei 6374 de São Paulo, em que não trata exatamente desse assunto, é uma norma mais ou menos ampla. Eu vou procurar aqui a vocês, nesse curto espaço de tempo, em 5 ou 6 itens, mostrar algumas posturas e alguns comportamentos que podemos ter. Em primeiro lugar, eu menciono a vocês o que trata esse artigo 426-A. Ele trata de uma modalidade diferente de substituição tributária, que é a modalidade da antecipação. Então, alguém, quando está localizado num outro estado e vai fornecer para São Paulo, é necessário que haja obrigatório pelo adquirente, no caso o adquirente paulista, que faça o recolhimento antecipado do ICMS relativamente às operações futuras, às vendas futuras. Isso trata, no inciso 1, não só naquele que não se encontra sob a sistemática da substituição tributária, mas também para aqueles do regime de substituição tributária. E a questão fundamental é no caso desse adquirente paulista não proceder ao recolhimento do ICMS, se na futura operação, acredito eu, o comprador da mercadoria pode ser instado ou exigido pelo Estado. Eu acredito que o Estado vai sempre cobrar, mas aqui vamos ver quais são os argumentos que nos ocorrem.
Em primeiro lugar, eu aponto quais são os regimes jurídicos do ICMS com relação ao recolhimento, porque a nossa temática aqui e da mesa diz respeito à substituição tributária. Mas eu coloco o seguinte: primeiro, nós temos o regime normal, que é o regime da não cumulatividade puro, em que, na medida em que o contribuinte procede à aquisição dos seus bens, ele escritura o valor do ICMS, destacado naquela nota, e, relativamente às operações mercantis ou serviços de transporte, comunicação, ele efetua o débito e escritura o débito, e aí, todos nós sabemos, pela não cumulatividade, vai se verificar se o débito é maior, recolhe o imposto, se o crédito é maior, vai se transferir para outros momentos. Esse é o regime normal. No regime da substituição tributária, eu vou voltar aqui um pouquinho. Desculpe, apertei sem querer. É a idade, viu, Ricardo? A gente faz umas coisas que não... Volta, por favor. No regime da substituição tributária, o artigo 150, parágrafo... Tá bom. O artigo 150... Não, está com defeitos. O artigo 150, parágrafo 7º da Constituição, que veio a lume com a emenda constitucional 393, ele passou a permitir que o imposto que ele é devido em razão de uma operação mercantil, ele venha a ser objeto de uma sujeição passiva por uma terceira pessoa. Então, nós temos 3 modalidades. Eu me lembro aqui, e o Chueire, nas nossas reuniões da Associação Comercial, deve se lembrar do professor Alcide Jorge Costa, que quando ele ia falar da substituição tributária, ele dizia, é a substituição para frente, para trás, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Ou ele dizia, a maior confusão que existe. Então, nós temos o primeiro regime da substituição tributária, que eu vou esclarecer um pouco mais adiante, o regime da antecipação, que é o inciso 1 do artigo 426 do regulamento, o A, que trata de um recolhimento antecipado, ou seja, antes que haja o fato gerador, ou seja, há um deslocamento da obrigação tributária à situação temporal. Eu não vou pagar apenas quando efetuar a venda, eu vou pagar já por ocasião da compra. E há também uma sistemática da extrafiscalidade, que trata de redução de base de cálculo, crédito prêmio otorgado. Agora pode ir por outro. Então, na substituição tributária, nós temos as 3 modalidades. Na primeira modalidade, que é aquela prevista no 150, parágrafo 7º da Constituição, alguém vende a mercadoria, realiza a operação mercantil e deve pagar o seu próprio imposto, recolher o valor do tributo e também, relativamente às futuras operações daquele ciclo mercantil, há uma antecipação, que é o fato gerador presumido. Na outra modalidade, que é a concomitante, que nem sei se São Paulo ainda pratica, aquele contribuinte, ele tanto vende a mercadoria como presta serviço de transporte. Então, pode haver uma antecipação. E a outra modalidade, que é aquela que diz respeito ao diferimento. Ou seja, eu vendo uma mercadoria, já seria obrigado ao recolhimento do ICMS, mas o legislador diz, não, quem vai recolher é quem adquirir a mercadoria. É o estabelecimento, a empresa siderúrgica, que é o fenômeno do diferimento. É curioso que a Lei Complementar 87, ela não trata do diferimento, ela não usa a palavra diferimento, ela trata das modalidades de substituição tributária. Aqui, o que eu aponto a vocês, e que isso vai ter uma importância maior na hora que chegarmos à conclusão, é o fundamento normativo. Eu, em primeiro lugar, claro, dentro de uma pirâmide kelseniana, é claro que eu tenho que vislumbrar a Constituição Federal, o 150, parágrafo 7º. Num outro momento, como o 155.2.12 da Constituição, ele estabelece que diversos temas relativos ao ICMS, eles têm que ser objetos da lei complementar, inclusive a substituição tributária. Então, nós tivemos
a Lei Complementar 87 de 96, com todas as suas modificações, e é ali que eu vou encontrar a sistemática básica, ou seja, atribuição sobre uma ou mais operações ou prestações. Também a Lei Complementar 87, ela, de forma muito objetiva, ela preceitua que nas operações interestaduais deva haver um acordo entre os estados, que nós sabemos que isso ocorre por meio da celebração de convênios. E aponto aqui o convênio 142/18, que tanto trata da substituição tributária por antecipação e de recolhimento por ICMS por encerramento. Como é que talvez nós pudéssemos... Veja, eu fico muito preocupado aqui, não é só sobre o aspecto científico, o aspecto acadêmico, que é ótimo, que é fundamental, mas com o aspecto operacional, ou seja, com aquele nosso cliente, com o empresário, que quer saber, se eu não fizer o recolhimento, o que pode acontecer? Eu vou ser cobrado, vou ter uma representação por crime contra a ordem tributária, eu vou obter uma certidão negativa. Claro que eu não vou tratar desses temas aqui. Mas como eu poderia encontrar uma solução jurídica, talvez para colocar um ponto de vista e também poder solucionar a minha questão? Então, tem que pensar na pirâmide kelseniana, na questão da hierarquia normativa. Veja, de todos os tributos que nós tratamos na Constituição Federal, o ICMS é aquele que tem uma previsão mais abrangente, não só com relação à materialidade, no 155(2), nas operações praticadas no Brasil, dentro do país, como no 155(9)A, nas importações, como também no 155(12), que trata lá da não cumulatividade, da substituição tributária e outras normas relativas às resoluções do Senado. Então, eu não posso esquecer a Constituição Federal. Como o 155(12), ele trata de uma previsão, ou seja, a Constituição por si só, nós sabemos que ela não cria tributo, ela outorga competências ou mostra quais são os elementos principais da obrigação tributária. Então, é na Lei Complementar Básica 87/96 é que eu encontro previsões. E esta ênfase que eu estou dando, porque mais adiante eu vou mostrar a vocês que uma postura firmada pelo Supremo Tribunal Federal demonstrou claramente que esta matéria da antecipação tributária, em termos de substituição tributária, ela só pode ou deve ser veiculada por lei complementar. Nos diplomas jurídicos inferiores, veja, esse artigo 426-A, ele não tem exatamente a redação prevista, como já mencionei a vocês, na 6374 de 89. Não, ele tem uma redação mais abrangente. E, finalmente, o convênio 142/18, por favor. Então, eu encontro soluções, penso eu, dentro não só da hierarquia normativa, mas também com relação a uma diretriz do Supremo Tribunal Federal. Avançamos, por favor. Nessa decisão do recurso extraordinário, na sessão de cerca de 2 anos atrás, foi examinada basicamente, pode voltar, foi examinada basicamente a legislação não de São Paulo, me parece que era uma legislação do Rio Grande do Sul, em que se tratava dessa questão da antecipação, porque não havia uma previsão legal, ou seja, a lei ordinária, que é a norma competente, ela realmente não teria tratado desse assunto. Então, depois de muita discussão, o Supremo chegou a uma posição, que eu estou destacando, me parece que os pontos principais da emenda é o seguinte: com a edição da emenda 3, a possibilidade de antecipação com substituição, com base em fato gerador presumido, deixa de ter caráter legal, é incorporada ao texto. Nós também não podemos esquecer que, durante muito tempo, veja, o Supremo decidiu em 2016, depois teve uma decisão, anos depois, em que se dizia se, no momento em que o vendedor da mercadoria, ele já pratica
a substituição tributária e aquele valor presumido, para ser bem mais prático, ele vendeu uma mercadoria por 1.000, e o ICMS, que seria, vamos dizer, de 17%, seria 170. E a base de cálculo presumida se revelou superior. Então, ele passaria a ter direito à restituição, e isso está mais do que claro. Não é porque o 65, o 66 do CTN tratam da restituição que eu tenho que ver qual é o meu direito. Mas o Supremo Tribunal Federal, durante muitos anos, ele entendeu que esse fato gerador presumido só se não houvesse a venda. Se a venda fosse por um... Então, eu efetuei uma venda, mas não entreguei a mercadoria, então aquele ICMS destacado na nota, antecipado, eu teria direito à integral restituição. E durante muito tempo, o Supremo entendeu que só nessa hipótese. Tempos depois, ele passou a entender que não, ainda que o valor seja de um pequeno percentual. Nesse acórdão mais recente, então, aqui, ele diz o seguinte: relativamente à antecipação sem substituição, o texto exige somente que a antecipação se faça pela lei, é óbvio, e que o momento eleito esteja, de algum modo, vinculado ao núcleo da exigência tributária. Aqui é um jogo de palavras que nós teremos que entender lendo o acórdão inteiro. Mas o que nos interessa aqui no momento é o seguinte: somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador com substituição se exige previsão em lei complementar. Então, eu tenho que pensar o seguinte, é claro que o tempo aqui é muito curto, que é o seguinte: existe a substituição tributária com antecipação, ou seja, não é no momento que eu vendo em que eu vou já colocar o valor do tributo relativamente às operações futuras. É quando eu faço a aquisição da mercadoria entrando no território paulista. Muito bem. Mas isto aqui precisa ter a previsão em lei complementar. Pelo menos pela leitura que eu fiz, a Lei Complementar 87, com relação à substituição tributária, ela apenas estabelece que isso será tratado em acordo, em convênio de Estado com Estado. Então, tenho que ficar com essa postura em mente. E aqui, então, já indo para a conclusão, por favor. Aliás, o acórdão diz o seguinte: a antecipação sem substituição para o momento anterior precisa a lei. Não é o nosso caso. O nosso caso é de substituição. A substituição reclama a previsão em lei complementar. Então, veja, quem for proceder à leitura do acórdão vai verificar que esse tema de lei complementar ele é abordado en passant, mas ele consta da temática da repercussão geral e também consta do acórdão. E aqui eu já vou chegando às conclusões. Por favor. Chegando às conclusões. Seguinte: se o adquirente paulista ele não recolhe antecipadamente, por ocasião da entrada da mercadoria em São Paulo, o ICMS das operações futuras, opinião minha, né? Não pode ser atribuída a responsabilidade pelos fundamentos seguintes: é da essência do regime de substituição tributária concentrar o encargo na figura do responsável, substituto. Por que eu penso isso? Se eu estou tratando de um fabricante de um determinado produto, em que ele procede à venda para um atacadista, que depois vai para um varejista, que vai para um terceiro, que vai para um outro estado, então todos os estados ficam ali à mercê, vão atrás desses contribuintes, relativamente a um ICMS que não foi honrado pelo substituto tributário. E aqui também colocaria o seguinte, deixando do meu ponto de vista, que não há na Lei Complementar 87 a previsão de que o futuro adquirente da mercadoria, o substituído, seja obrigado, a não ser diante de uma falta grave por parte do substituído. Nós sabemos que, desde o início da sistemática da substituição tributária, o grande objetivo era concentrar no fabricante, no caso, o fabricante de automóvel. Eu me lembro que, num dos acórdãos do Supremo Tribunal Federal, se dizia o seguinte, com relação às bebidas. Então, alguém que está vendendo uma bebida lá no interior do estado do Pará, ou numa zona ribeirinha do estado do Amazonas,
ele vai ter que ter controle de documentação, calcular crédito, calcular débito. Essa é a razão pela qual se concentra na mão do substituto tributário, afastando o substituído. Eu agradeço a atenção e a paciência de vocês. Parabéns, doutor José Eduardo. Então, vamos à última palestra do painel, escutar o professor Roberto Quiroga Mosqueira, vai falar sobre responsabilidade em fundos de investimento. Bem, boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui na pessoa do professor Ricardo Maria de Oliveira o convite aí para estar com vocês e falar de um tema de administração, de responsabilidade dos administradores e dos fundos de investimento. Eu sei que não é um tema, enfim, talvez comum para todos, uma vez que é uma área hoje que muitos atuam, mas não com tanta abundância, com tanta amplitude. Então, eu vou procurar justamente passar a vocês as principais considerações sobre esse tema. Eu, infelizmente, não trouxe nenhum slide. Eu não gosto muito de slide, não pela falta de tempo de fazer, mas eu prefiro justamente falar com vocês e tentar aprendê-los aí de uma forma, obviamente, o mais didático possível, para que a gente entenda esse tema na sua amplitude. Acho que o primeiro ponto específico seria dizer como eu vou dividir a minha exposição. Eu vou dividi-la em 4 partes. A primeira parte, eu vou tentar passar para vocês a importância dessa indústria de fundos e por que ela vem gerando e vai gerar um conjunto de preocupações relacionadas não só à responsabilidade, que é o tema de hoje, mas também a questão da tributação. Então, a primeira coisa que nós vamos falar é entender um pouco esse mercado e quais as características principais desse mercado. Segunda parte, ela também é fundamental pelo seguinte, porque quando a gente pensa num fundo de investimento, a gente imagina que a tributação ela só pode ocorrer num determinado momento. Mas isso é um engano. Nós podemos ter várias hipóteses em que o tributo pode ser cobrado ou o aspecto temporal da tributação dessas entidades. E por que isso é importante? Nós não vamos tratar aqui de tributação de fundos, não é objeto da nossa palestra, mas, na verdade, nós vamos ver que esses momentos são os momentos especiais, críticos para quê? Para a atribuição de responsabilidade. Então, entender quais são esses momentos que a tributação se dá, ela é importante justamente para entender o que nós estamos falando de responsabilidade tributária. Terceira parte da minha exposição, aí sim, nós vamos falar da responsabilidade. Como é a responsabilidade dos fundos, dos administradores dos fundos, e aqui, como eu sei que todos eventualmente não trafegam nesse tema, para cada item eu trouxe alguns exemplos. Exemplos que hoje nós temos em discussão ou no Judiciário ou no CARF, né? E aí, a partir daí, eu não trouxe exemplos da jurisprudência estadual, porque não tenho militância nessa área, mas eu vou trazer justamente esses momentos da responsabilidade em que nós temos discussões. E, por fim, eu vou fazer uma pequena conclusão, onde eu vou expor a vocês mais ou menos como que nós estamos hoje em discussões com relação à responsabilidade de fundos e quais as consequências que nós temos para o futuro. Então, essas 4 partes, mais ou menos, a tônica da minha exposição. Vamos falar primeiro da importância dessa indústria de fundos, né? Só para se ter uma ideia, hoje, a indústria de fundos, de recursos financeiros que estão alocados em fundos de investimento no Brasil, gira em torno de 7 trilhões e 500 bilhões de reais. É um número extremamente relevante. Só para se ter uma ideia, o nosso PIB do ano passado foi algo em torno de 9 a 10 bilhões. Então, imaginem vocês, as pessoas, ao invés de investirem num CDB do Bradesco, ou num CDB do Itaú,
ou, eventualmente, numa aplicação financeira individual, o que nós fazemos? Nós migramos para essas chamadas entidades de investimento coletivo e aplicamos o nosso dinheiro lá. Então, é uma indústria dessa magnitude. Desses 7 trilhões e 300, ou e 500, nós temos mais ou menos 5 trilhões que são os chamados fundos líquidos, que é o nosso fundo que a gente aplica de renda fixa, o nosso fundo de renda variável, né? Fundos multimercado, são os fundos que nós procuramos no banco, ligamos lá, quero aplicar no fundo mercado de tal corretora, de tal asset, e é isso que nós fazemos, são 5 trilhões e 100. Depois nós temos um outro fundo que está criando e tem um crescimento muito grande, são os fundos da Previdência. Por quê? Porque eles, quanto mais tempo eu tenho de maturação da aplicação, menos alíquota eu tenho, e, portanto, ele é muito atrativo para quem não precisa de liquidez imediata desse dinheiro. Temos também fundos estruturados, que são fundos mais específicos, fundos para alguns profissionais que não se aplicam a todos nós, como é um caso, por exemplo, de um FIP, Fundo de Investimento de Participações. É quando alguém que tem empresas, ele coloca as suas empresas num fundo, ao invés de ter as empresas separadamente, administradas separadamente. Ou um tal de FIAGRO, enfim, ou um chamado FIDIC, que é um fundo de investimento com relação a créditos. Então, 7 trilhões e meio e uma divisão aí muito grande do que nós estamos falando em termos de fundo. Segunda característica importante. Na verdade, os fundos de investimento no Brasil, eles surgem na década de 60, com a Lei 4.595, regime militar, e, na verdade, não surgem só os fundos, surge também uma sociedade chamada Sociedade de Investimento. Lá no passado, e ainda existe, mas está totalmente em desuso, ao invés de um fundo de investimento, eu podia aplicar numa sociedade de investimento específico, que, na verdade, era considerada como se fosse um fundo, mas era uma pessoa jurídica, tinha a natureza de pessoa jurídica. Mas o que pegou mesmo foram os fundos. E a terceira característica dos fundos é que eles não são pessoas jurídicas, eles não têm personalidade jurídica. O fundo é uma comunhão de recursos onde todos nós aportamos recursos e, consequentemente, conseguimos ter um investimento de maior envergadura nesse sentido. Então, é um fundo que não tem natureza jurídica de pessoa jurídica, mas tem essa relevância importante. Outra coisa também, ainda nessa parte introdutória, para entender essa indústria do fundo, é que, na verdade, a gente, quando aprende direito civil, fala assim, tem 2 tipos de pessoa, a pessoa física e a pessoa jurídica. Segundo o professor Chueri, nem pessoa jurídica nós temos, seria simplesmente uma ficção, nós temos o indivíduo, nem pessoa física nós temos. Então, mas vamos seguir o Código Civil, está lá a pessoa física e a pessoa jurídica. O que são os fundos? Na verdade, os fundos correspondem a um terceiro tipo de pessoa, entre aspas. O que ele é? Ele é uma entidade de investimento coletivo sem personalidade jurídica, uma comunhão de recursos. Mas atua como se fosse uma pessoa física, como se fosse uma pessoa jurídica. Daí a sua importância. E por que nós procuramos essas entidades de investimento coletivo para aplicarmos os recursos? Porque elas são muito mais ágeis, elas têm profissionais que cuidam do tema e nós estamos muito mais habilitados nesse sentido. Bem, além disso, a última característica para a gente saber de responsabilidade é o seguinte: os fundos de investimento eles têm 2 tipos de pessoas importantes que têm a sua administração. É o administrador do fundo, que nós vamos ver que é o que tem responsável tributário, é ele que cuida de toda a parte de back-office, contabilidade, etc., etc. E eu tenho o gestor do fundo, eu posso ter o gestor do fundo, que é aquela pessoa que, na verdade, vai fazer as negociações dos ativos no mercado financeiro e, portanto, faz a gestão da carteira. Então, essas são as características bases da indústria de fundo, o que já mostra ser uma indústria extremamente importante, muito grande
e que normalmente vai gerar e já gera um monte de problemas na área fiscal e na parte jurídica. Por isso, simplesmente estou passando isso para vocês para, enfim, estimulá-los a estudar esse tema, ainda que não seja um tema do dia a dia de vocês. Segunda parte que eu gostaria de falar, que tem tudo a ver com a responsabilidade, e depois vai ficar muito mais fácil a gente falar de responsabilidade, é entender o seguinte: quando que, num fundo, eu posso ter tributação? Por quê? Porque justamente nesses momentos em que eu posso ter tributação, é que surgem os casos de responsabilidade. E, basicamente, são 6 hipóteses que um fundo pode ter algum evento que provoque a tributação. Primeiro, é na capitalização de um fundo. Quando eu integralizo bens no fundo. Podem ser ações, podem ser valores imobiliários, podem ser outros ativos, títulos de crédito. Então, a primeira hipótese é quando eu capitalizo o fundo. A segunda hipótese é quando eu mexo na carteira do fundo, ou seja, o fundo aplica no mercado financeiro. Portanto, é uma segunda hipótese em que o fisco pode falar: opa, aqui eu vou tributar. Terceira hipótese em que nós podemos ter um reflexo tributário é no resgate. Não na capitalização, não na negociação, mas no resgate do título. Eu espero o resgate do título e o fisco fala: opa, aqui é que eu vou tributar. A quarta hipótese em que ele pode eventualmente identificar algum tipo de tributação é quando esse fundo distribui resultados, por exemplo, lucros, JCP, dividendos, não é nem na capitalização, nem na negociação da carteira, nem no resgate, mas quando ele faz uma distribuição de resultado. A quinta hipótese é quando um fundo faz uma transformação. Exemplo, ele se transforma num título de renda fixa, quando ele era um título de renda variável. Ele se transforma num fundo de curto prazo, quando ele era um fundo de longo prazo. E a última hipótese, que é importante, é quando, na verdade, o fisco fala o seguinte: desconsidero esse fundo. É a desconsideração da personalidade jurídica, né, da pessoa jurídica. É a mesma coisa nos fundos. Ele fala o seguinte: olha, esse fundo não é o fundo, ele desrespeitou as regras e, portanto, a partir daí eu vou querer ter uma tributação diferente. Então, essas 6 hipóteses são as hipóteses que nós temos, eventualmente, algum evento de tributação. E agora sim, entrando na terceira parte da minha exposição, que é para falar da responsabilidade. Aqui a gente não tem tantos problemas sob o ponto de vista legal. Quem é o responsável tributário dos fundos? O administrador, ponto. Então, não existe qualquer dúvida a respeito disso. O administrador vai ter que ficar atento a todas aquelas 6 hipóteses que eu me referi para saber o seguinte: ocorreu alguma dessas hipóteses? Aqui é um evento tributário? Eu tenho responsabilidade pelo tributo desse evento? É isso que o administrador sempre vai ter que estar vendo para uma operação com fundo. E o gestor, Quiroga, aquela pessoa que você falou, que é o que administra o fundo, que, portanto, que faz as operações e etc. Este, em princípio, não tem responsabilidade. Ele é um mero gestor de carteira, ele é o operador da carteira, portanto, em princípio, ele não tem qualquer tipo de responsabilidade. Então, vamos agora, dentro da responsabilidade, e, obviamente, aqui nós temos lá o artigo 124, artigo 128, artigo 134 e artigo 135 do CTN, que, dependendo do tipo, a gente vai ter algum tipo de reflexo em termos de responsabilidade. Mas vamos falar especificamente, então, da responsabilidade do administrador, e eu vou dar casos em que o administrador foi considerado responsável. Primeiro caso, na capitalização, na integralização. Nós tivemos um caso muito famoso no CARF, que foi público de uma empresa chamada Península, que não é aquele outro que eu já vou falar. É um caso onde é uma empresa, os sócios capitalizaram no fundo ativos por valor contábil e não valor de mercado. Tem uma regrinha que diz que essa capitalização tem que ser feita por valor de mercado.
e houve uma autuação nesse sentido. O que aconteceu? O fiscal autuou, porque havia um ato declaratório no passado que previa isso, e depois passou por uma lei. O que ele fez? Ele autuou, se autuou errado. O que ele autuou? Ele autuou dizendo que o que houve foi uma reavaliação de ativos, sendo que nós já tínhamos a 12973, que proíbe reavaliação de ativos. E o que aconteceu? Os autos de infração foram derrubados por erro justamente no enunciado. Mas, se o gestor, se o administrador efetivamente recebeu os recursos a valor de custo e não a valor de mercado, ele seria responsabilizado e teria que necessariamente pagar o tributo. Segundo tipo de responsabilidade, em um caso prático para a gente entender e não ficar tanto na teoria, a carteira. A carteira do fundo, portanto, ela pode ser tributada. E nós tivemos um caso também muito famoso, que foi, na verdade, um caso entre eu tinha um fundo de curto prazo e ele passou a ser um fundo de longo prazo. O que quer dizer isso? É o preço médio, na verdade, o tempo médio dessas aplicações, elas, na verdade, têm prazos diferentes. Então, se eu mudo o tempo médio dessas aplicações, ele deixa de ter uma tributação X para ter uma tributação Y. Houve um desenquadramento. O que aconteceu? Houve o desenquadramento, o administrador não verificou isso, foi autuado, e aí, na verdade, nós tivemos uma autuação que, nesse caso, foi ganho de causa do caso do fisco, porque realmente houve o desenquadramento. A responsabilidade não foi pela capitalização, mas a responsabilidade do administrador foi justamente não ver a carteira do fundo e, consequentemente, saber qual era a tributação respectiva. Casos de resgate. Hoje nós temos poucas hipóteses, mas uma coisa que vai acontecer, com certeza nesse governo até o final de dezembro, é a tributação dos chamados fundos fechados. O que são os fundos fechados? São fundos de pessoas que têm algo em torno a mais de 10 milhões, que ao invés de ingressar num fundo aberto, do Bradesco ou do Itaú, faz um fundo só da sua família ou só de um grupo de pessoas. E esse tipo de fundo ele é tributado apenas no resgate. Então, já temos autuações de algumas operações de fundos fechados em que nós tivemos amortização de cota, ou seja, uma antecipação do resgate. E o fisco entendeu que não poderia existir o resgate, tributou esses casos, e nós estamos em discussão no CARF, portanto, na hipótese de resgate. Hipótese de distribuição de resultados, tenho mais 46 segundos. Nós temos o quê? Hipótese de distribuição de dividendos. Nós sabemos hoje que os dividendos são isentos, mas a lei diz, isentos pagos à pessoa jurídica pelo lucro real, presumido ou arbitrado. O que estava acontecendo? Os fundos distribuíam dividendos para os seus acionistas. Fundo é pessoa jurídica? Não. O fisco autuou dizendo justamente que essa distribuição não podia. Mais uma hipótese de responsabilidade. Outra responsabilidade, que nós tivemos a desconsideração da pessoa jurídica, que nós estamos tendo muito. São os casos dos chamados FIPs, Fundo de Investimento de Participação. Eu, Quiroga, sou dono de uma empresa, se eu vendesse essa empresa, eu pagaria de 15 a 22,5. O que eu faço? Eu pego as cotas dessa minha empresa, capitalizo num fundo de investimento de participações, um FIP, e difiro a tributação, só pago no resgate. O fisco autua dizendo que ele tem que ser desconsiderado o fundo e tem que ser tributado como todos. Enfim, terminando. Esses exemplos mostram que o tema da responsabilidade de fundos, pela magnitude hoje que nós temos investidos, pela magnitude de todo o mercado financeiro brasileiro que nós temos, provavelmente será um mercado muito ativo e o fisco, obviamente, vai ter muita importância em ver essas posições. Como conclusão, justamente é um mercado hoje extremamente importante, que provavelmente vai gerar um grande contencioso tributário, porque grandes operações estão sendo feitas aí. Só para se ter uma ideia, hoje nós já temos algo em torno de 10 trilhões de autuações no CARF relacionadas a fundos, o que deve provavelmente ter o incremento. Então, para quem eventualmente não está na área, para quem realmente eventualmente não conhece o tema, é um bom atrativo para todo mundo estudar esse tema e eventualmente se capacitar
para defender os autos de infração, ou como está o Carlos aqui, para autuar os contribuintes, né? Então, você também poderá autuá-los nesse sentido. Tá bom, gente? Muito obrigado. Bom congresso. Obrigado. Gostaria de parabenizar a todos os colegas de mesa pelas brilhantes palestras. Mais uma vez, agradecer a oportunidade, a organização do evento e, em função da hora, declarar encerrado esse painel. Obrigado.